Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos conferir ele, o Nokia C20. Esse aqui que é um dos smartphones mais baratos lançados pela Nokia aqui no Brasil. E nesse vídeo nós vamos conferir se vale a pena você comprar ele. Ele está custando ali por volta dos seus R$600, tem 2 GB de RAM, 3.000 mAh de bateria e um processador um pouquinho desconhecido. Mas, por ser Nokia, muitas pessoas vão pela marca. E nesse vídeo eu vou te contar se vale a pena você comprar ele. Então deixa o like, se inscreve embaixo, vai ter link para você adquirir ele na descrição e bora conhecer o Nokia C20. Primeiramente, ele é um smartphone básico, tá galera? Ele não é um smartphone para você que quer jogar, não é um smartphone para você que quer vários aplicativos, porque ele, além do mais, conta com o Android Go, que é um sistema operacional mais básico do Android, né? Aqui nós temos 2 anos de atualizações de segurança, que é muito interessante. Na frente aqui nós temos a caixa do aparelho, mostrando o design dele, né? E aqui na parte de trás nós temos algumas informações interessantes, como mais memória, mais velocidade, e aqui nós temos o Android 11 Go Edition. Temos uma tela HD Plus de 6.5 polegadas, bateria removível, né, de 3.000 mAh, câmeras frontal e traseira de 5 megapixels com flash LED, HDR em embelezamento e processador octa-core com 4G, tá? Então, muito legal. Vamos lá então, vamos tirar o lacre do menino aqui. É um aparelho básico, então a gente não pode assim exigir tanto dele, né? Temos que levar em consideração a sua faixa de preço. Temos o aparelho aqui, vamos abrir ele, já. Temos aqui, vamos ver aqui dentro, tem alguma coisa pesada aqui dentro, hein? Eu já vejo que é. Eu acho que é a bateria, né, pelo visto. Temos uma capinha de TPU. Aqui temos a bateria de 2.950 mAh. Que é os 3.000, né? Super fininha. Aqui nós temos uma separação em acrílico. Temos o carregador, um carregador de viagem. Ele é um carregador de 5 watts, carregadorzinho básico, mas já é da Nokia, né? Bonitinho. Temos fones de ouvido, vamos abrir aqui. Eu não tenho o costume de abrir fones, né? Mas é o smartphone, o primeiro smartphone da Nokia que eu trago aqui pro canal. Então vamos conferir tudo, né? Foninho estilo Apple, só que não tem nem nomenclatura da Nokia escrito. Então é um white label aí, né? É um fone básico, tá? E temos aqui um cabo USB-A para micro USB, que é um dos padrões antigos, tá? Na caixa temos apenas isso. O que nós vamos usar é apenas esses 3 itens: capa, aparelho e bateria. Aqui nós temos o aparelho. Em primeiro momento, bonitinho, onde a gente vai ver aqui para abrir eles, provavelmente na parte de baixo. Aqui, ó, galera, ele tem uma marquinha, ó, que é onde você consegue abrir ele. Então é só puxar com a unha. Se você não tiver unha, pede para alguém que tenha. Abriu. Nós já temos aqui, eu nunca fiz um unboxing de aparelho que abre a traseira, então é engraçado. Temos aqui, ó, projetado por HMD Global. Temos aqui mês. Esse adesivo aqui não está muito bem colado, né? Temos as entradas de chip aqui na lateral e do outro lado de cartão de memória. A bateria só encaixa de um lado. Colocou a bateria, fechou. Encaixa a parte de cima primeiro, né? Sempre ao contrário de onde está a abertura que você fez. E pronto. Tá aí, Nokia C20. Vamos deixar ele ligando. Com bateria ele tá. Parte de cima nós temos a entrada para fone de ouvido. Temos um plastiquinho aqui na câmera, é recomendado você tirar ele, senão as suas fotos vão sair horríveis, tá? Então, a gente é bom tirar esse plastiquinho, tá vendo? Senão as fotos saem ruins. Desse lado nós temos o botão Power e os botões de volume. A nomenclatura Nokia aqui no meio. Temos saída de alto-falante, entrada para carregamento e microfone. E apenas isso, não temos sensor de digitais, então, tá? Por aí já dá para ver que é um aparelho básico. De primeiro momento, temos bordas bem grandes aqui na tela. É uma tela IPS de 6.52 polegadas e resolução HD+.
É uma tela básica, né, galera? É um aparelho básico por volta dos R$600. Temos o Android Go aqui, vamos dar um vamos aqui, vamos pular. Aqui a parte de baixo o queixo é bem grandinho, dá uma olhada nesse queixo que ele tem aqui, bem grande. Essa versão minha, ela tem 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, é uma versão básica. Eu vou agora configurar ele e eu já venho para falar um pouquinho mais do que eu acho desse dispositivo. Vamos lá então, pessoal, já testei aqui ele, eu estou só atualizando agora o Call of Duty no Nokia C20. E o que eu tenho para falar do aparelho é o seguinte, a primeira coisa é, aquele plastiquinho que eu falei para vocês que estava dentro da caixa, ele é uma película, se vocês derem uma olhada, ele tem uma marcação ali, ó, da lente, tá vendo, da câmera. É uma película de plástico para você aplicar na tela, tá? Então, já vem uma película. E vem capa também, né? Veio a capinha, então ele já vem um kit bem completinho. Em relação ao aparelho, vocês olhando aí de cima, nós temos uma tela IPS que tem um brilho bacana, enquanto está na tela aqui atualizando, ó. Temos um brilho legal, um brilho que eu achei bem bacana, eu já testei aparelhos aqui que o brilho é bem inferior e custa bem mais caro, então eu gostei disso daqui. O Android 11 Go, que está aqui incluso, ele é bem, digamos, otimizado, ele consegue abrir vários aplicativos tranquilamente. Eu instalei o Facebook sem ser a versão Lite, tá rodando beleza. Só terminar de instalar aqui, eu já vou sair aqui do game. E olha, falar para vocês, viu? O aparelho, ele é muito bom em relação a desempenho. Eu não achei que ele teria um desempenho tão bacana, porque ele tem um processador meio antigo, né? É um Unisoc SC9863A de 28 nanômetros, que é um processador aí que já faz mais ou menos uns 3 anos que a gente não vê essa litografia, que é o tamanho do processador bem grande, tá? Aqui nós temos sobre o dispositivo Android 11, como eu mencionei, né? Ó, atualização de segurança e tal, funcionando bonitinho. Eu já instalei o Facebook para vocês darem uma olhada, para você ter uma ideia. É um aparelho básico para quem vai utilizar redes sociais. Então ele consegue aí, ó, rodar tranquilamente. Ele tem Wi-Fi 2 GHz apenas, então ele tem uma lentidão a mais do que o normal para carregar algumas coisas, tá? Então nós temos aí um aparelho que você vai ter que ter um pouco mais de paciência do que o normal em relação a isso. Eu vou só fechar o game aqui para a gente não ter uma lentidão excessiva, fechar e abrir o Facebook novamente para vocês verem o desempenho, ó. Abrindo aí, ó, carregando, tá vendo? Ele carrega normal, não é a melhor velocidade do mundo, mas tá excelente para faixa de preço, beleza? A câmera que ele tem aqui na frente, frontal é de 5 megapixels e a traseira também, só que elas gravam em apenas 720p. Eu tirei algumas fotos também, fiz alguns testes. O Bluetooth incluso aqui nele é o Bluetooth 4.2, não é um Bluetooth muito novo, então a gente tem aí um aparelho bem básico, galera. Você tem a galeria Go, que é uma galeria mais leve, Facebook Lite. Ele vem poucos aplicativos instalados, aí é só o Amazon Services, acho que é. Vamos ver aqui, está carregando. É o aplicativo da Amazon para você fazer compras padrão, né? Então a gente tem aí apenas a Amazon de aplicativo diferenciado e a Netflix também, que eu não tinha reparado. A gente está tão acostumado com Netflix, né? O aplicativo de câmera, olha que susto, é um aplicativo simples, mas um aplicativo que funciona bem. Eu não achei que é um aplicativo muito problemático. Tem algumas configurações que funcionam bem também e tranquilo. Em relação a desempenho, vamos lá, eu vou abrir o Call of Duty aqui para vocês darem uma olhada, tá? Só deixa eu carregar aqui. Vamos lá, galera, ele já iniciou aqui o jogo, tá? Eu coloquei já a partida. A configuração gráfica, ele tá na configuração máxima, né? Que ele suporta, é claro, porque tá em baixo e médio. É um aparelho básico, né? Mas, por ser no baixo e médio, ele vai entregar um desempenho legal. Você vai conseguir jogar os jogos de maneira ok, tá? Nada muito exagerado. Os caras tudo se matando aqui antes de eu chegar, pô. Espera eu. Vai ter algumas travadinhas, tudo mais, porque é um processador antigo, né? Não é um processador novo, então você não pode exigir tanto dele, mas você vai conseguir jogar um jogo ou outro, tá? Principalmente Minecraft, Roblox e tudo mais. O único ponto que eu acho que eles deveriam ter melhorado era essa bateria, né? 3.000 mAh é sacanagem, né? 3.000 mAh complicou o pé do frango aí pra eles, porque a maioria dos concorrentes trazem 4.000 mAh no mínimo. E 3.000 mAh complica um pouquinho. Mas, no quesito geral, eu acho que é um bom smartphone
pela sua faixa de preço. Se você pegar ele numa promoção como eu peguei, que ele saiu por R$530 mais ou menos, vai ser uma ótima opção de uso básico para o dia a dia, tá? Você vai ter aí um aparelho bacana para você usar. Ele tá rodando? Tá. Não tá travando? Tá um pouquinho pesado? Tá, mas tá dentro das suas limitações, né? A gente tem aí um aparelho que não é feito para jogar, é feito para uso básico. Ai, a granada. Ó, vou sair do game agora pra gente ver se ele vai travar. Tá vendo? Isso que eu achei bacana. A otimização do sistema está muito boa. Nós temos um aparelho que consegue lidar com vários aplicativos abrindo e fechando, mesmo sendo um aparelho, digamos, limitado em relação a sistema operacional. Isso tá excelente. Ó, o YouTube abrindo aqui. Provavelmente ele estava fechando o jogo porque estava bem pesado, né? Vamos fechar aqui. Aí, ó. Esse canal aqui é muito legal. Esse canal. Esse rapaz aqui é muito gente boa. Então aí, ó, nós temos um aparelho que consegue entregar o básico. Não é ruim, nada do tipo. Então, se você é uma pessoa que usa o aparelho para WhatsApp, Facebook, uma coisa ou outra, e não precisa de muito armazenamento, vai fundo que você não vai ter problema. Você tem que levar em consideração as câmeras, porque olha, eu vou abrir as câmeras aqui pra gente dar uma olhadinha agora, tá? Eu tirei algumas fotos e gravei alguns vídeos. Vou colocar na tela aí pra você acompanhar comigo. Essa é a câmera principal. Nós temos uma qualidade decente para a câmera principal. Nada exagerado, mas decente. Aqui, ó, é a câmera principal, né? Só tem uma, então só tem foto da câmera principal e câmera frontal. Aqui mais uma foto, a gente pode ver que aí já começa a perder bastante nitidez, né? Se a gente dá zoom, porque são apenas 5 megapixels. Câmera frontal bem básica, a gente percebe que granula bastante. E temos aí uma limitação física, né? Temos também outro aqui, minha cara de quem não tá gostando. Aqui mais uma, o HDR não tá legal. Não recomendo você comprar ele se você gosta muito de fotografias, tá? Tem aparelhos melhores, um pouco mais caros, mas melhores do que ele para fotografias. Nós temos um smartphone bem, mas bem básico, focado em utilização básica do dia a dia, tá? Agora eu vou deixar rodando os dois videozinhos que eu gravei com ele, com a câmera frontal e traseira, para vocês conferirem como ele se sai. Galera, essa daqui é uma gravação com a câmera traseira do Nokia C20. Alexa, parar. Alexa, parar. Essa Alexa tá louca. Então, galera, tá rodando aí. Aparentemente ok, né? Não tem estabilização, mas por ser um aparelho de R$600, né? A gente não pode reclamar muito, né? Tá gravando, sem travar, tá bacana. Processadorzinho Unisoc. Não tá ruim não. Vou tirar uma foto aqui no meio da gravação pra ver se ela trava, ó, andando agora. E agora vamos gravar com a câmera frontal aí. E essa aqui é uma gravação com a câmera frontal do Nokia C20. Tá bem mais escuro o meu rosto agora. E eu tô com a iluminação toda aqui do estúdio acesa, né? Então a gente tem aí um HDR que não tá trabalhando nem um pouco bem. Não tem HDR aparentemente, mas para um aparelho básico, quebra o galho. Pelo menos na minha opinião. E o que você acha? Então, galera, essa, né, foi a gravação aí da câmera traseira e frontal do Nokia C20. Minhas considerações finais em relação ao aparelho é que ele é um aparelho custo-benefício em relação ao uso básico. Se você é um usuário bem básico, que não precisa de muita coisa, que é um aparelho baratinho só para quebrar o galho, vai fundo. Por ser o primeiro Nokia que eu pego aqui para o canal, eu acho que eles poderiam ter melhorado em relação ao processador, colocar um processador um pouco mais novo e uma bateria um pouco maior. Ficaria show de bola o aparelho, pelo menos 1000 mAh a mais. Só que não é ruim, é um aparelho que, dentro dos seus quesitos, né, de preço, tá legal. Só que, se a gente olhar um pouco mais para cima, 100, 150 reais, a gente já tem aparelhos que têm um desempenho melhor e também uma bateria maior. E aí começa aquilo lá, de 100 em 100 a gente chega até os 10 mil, né? Mas se você tem o valor para comprar ele, achou uma promoção legal, vai fundo que é um aparelhinho bacana dentro das suas limitações que eu já mencionei 10 mil vezes aqui no vídeo, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Se quiser comprar ele, link na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.